Pronto, tá gravando. Estão me vendo? Ok, então, bem-vindos todo mundo, quem não for do NEPF, bem-vindos. Galera do NEPF, lembrando que eu mandei lá o link do formulário do aniversário do NEPF, se vocês puderem responder, por favor. Hoje o nosso tema vai ser RPF e Teen Heading, que eu acho que dá muito debate, então acho que vai ser divertido. A nossa querida Júlia Dariva vai apresentar o tema e moderar o debate. Espero que todo mundo esteja tendo uma boa noite, que se divirta com a gente hoje. Então, pode apresentar. Beleza. Bom, pessoal, começando do começo, né? Eu sou a Júlia, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em inglês ali da UFSC. A apresentação e discussão que eu preparei hoje, ela é bem característica do tipo de coisa que a gente está tentando fazer no meu programa de graduação, especificamente mais pro lado meu e da minha orientadora, assim. Eu acho que essa, normalmente, quando a gente vai apresentar trabalhos, é a parte mais interessante, assim, de dar aquela bisbilhotada no que as pessoas estão fazendo nos seus contextos institucionais, nos seus programas, e para onde que elas estão levando essa pesquisa, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre Real Person Fiction e Teen Heading. Eu sei que a proposta que eu botei na tabela era Teen Heading, mas para o título da apresentação eu mudei, né? Tipo, versus, porque eu acho que essa dicotomia que vai estar em jogo conforme eu vou apresentando. Eu preparei uma apresentação que vai trazer alguns conceitos, vai trazer algumas discussões, bastante teóricas. Caso não faça sentido algum, o que é um risco que sempre se corre, fique à vontade para dizer, Juliana, não deu de entender absolutamente nada, o que diabos é isso? Tem só uma parte que talvez corre esse risco, mas de forma geral deve ser, assim, suave a gente chegar no fim. E daí depois a gente abre para, assim, discussões, comentários. Eu trouxe uma pergunta maior, assim, mas, de novo, estou aberta. Eu acho que é interessante a gente ouvir da experiência das pessoas com esse tipo de, esses dois tipos de atividade, né? Mas, começando do começo, apesar de fanfic ser uma coisa, assim, a gente conhecer RPF através da fanfic, isso é uma coisa que bastante gente pratica, essa história tem muitas continuidades, assim, com outros gêneros que vão fazer parte daquela coisa um pouco maior que a gente chama de escritas de vida, né? Eu trouxe, assim, uma breve contextualização do que seria uma forma bastante parecida com o Real Person Fiction, né, mas que é um pouco, assim, relativamente bem mais antiga, que é o que a gente vai conhecer como biofiction, né? Que seria, assim como Real Person Fiction, literatura cujos protagonistas são nomeados a partir de figuras biográficas, né? Figuras históricas que de fato existiram no que a gente tem como vida real. E é um gênero que ele começa a se formar assim, ali, ao longo do século XX. Claro que existem exemplos anteriores, né? Mas a ideia de ser um gênero que tem certas características genéricas, ele vai começar ali na década de 1930, principalmente com uma observação do Lukács, né, que não é nenhuma observação tão positiva, na verdade. Apesar de o que está aqui ser relativamente neutro, depois a gente vai ver que ele, né, como sempre, reclama horrores, né, dessa coisa que vai se formando como biofiction, né. Já que ele vai notar que existe uma popularidade grande da forma biográfica no romance histórico da época, ali na época sendo a época dele, ali na década de 1930. Vários romances surgindo que tinham como personagem principal essas pessoas que compartilhavam nome e identidade com outras pessoas que existiram de fato ao longo da história. Então, ao longo dessa tradição, as pessoas começaram a estudar essa coisa chamada biofiction, e um dos principais teóricos da área, né, que é o Michael Leck, ele é um professor ali numa universidade dos Estados Unidos, ele vai contextualizar a biofiction como um gênero que realmente vai brincar com essa porosidade entre o biográfico, o fictício, entre o real e a ficção. Então, como a Sidonie Smith e a Julia Watson vão falar, a biofiction é um gênero bastante híbrido. E isso assim, vai ser esse hibridismo, essa ideia confusa de quanto de realidade, quanto de ficção que está em jogo aqui, que é uma coisa que a gente ainda vai ver cada vez mais, né, quando a gente está começando a falar sobre a RPF. Interessantemente, né, essa tensão entre fictício e real, ela já era ensaiada, principalmente na relação entre a crítica, então as pessoas que os leitores e comentaristas do gênero e os próprios autores. O Lukács, por exemplo, né, grande chato, mas falando com carinho, ele vai passar um tempo considerável condenando o romance biográfico com uma forma estética que é irredimível, né, porque ela necessariamente distorce e falseia as proporções objetivas da história. Então, como assim você está distorcendo a realidade?
né? O que há de redimível no gênero que, de fato, distorce a realidade. Só que, já nessa época, e eu acho que isso é uma afirmação que vai soar bastante verdadeira pra gente, os escritores de biofiction estavam, gente, mas a gente não quer nada com a realidade, na verdade. Eles vão repetidamente, como eu digo aqui, eles vão tornar explícito esse caráter fictício dos seus romances, e eles vão estar rejeitando, assim, ó, não tem nada a ver com isso, eu não quero, eu não tô aqui para retratar a história, e não tô aqui para retratar uma biografia, eu só estou bebendo dessa fonte para escrever ficção de fato. Que eu acho que todo mundo que lê e escreve RPF está acostumado com aquelas notas de autor, assim, dizendo, eu não quero dizer nada sobre as pessoas reais, sabe? Não é isso que eu estou fazendo aqui, eu sei que é ficção. E se você é a pessoa que está lendo, saia, feche o A3. Se você chegou aqui, o problema é seu. Então, isso já era uma questão que estava em jogo já naquela época do século XX, né? Apesar de todas essas continuidades com outros gêneros, tanto com a porosidade, né, entre realidade e ficção, que é característica das escritas de vida, é importante notar que o RPF ele vai ter suas especificidades, né? E por isso que ele acaba sendo um objeto de estudo da área de estudos de fãs e dos estudos de fanfic, né? Entre elas, claro, não há uma lista exaustiva de todas as especificidades, mas são algumas bastante chave, é que o RPF ele é ficção escrita principalmente sobre celebridades, né? E daí aí entra uma questão de que a celebridade, enquanto produto da indústria cultural, claro, tendo em vista hoje em dia, né, que qualquer pessoa meio que se torna famosa, num contexto de, sei lá, redes sociais e TikTok, YouTube, essa categoria da celebridade, ela vai se tornando cada vez mais porosa, né, tipo, e complexa, então, mas ainda assim tem uma certa noção de que não é qualquer pessoa da rua sobre a qual a gente escreve RPF, né, tem uma certa coisa a mais. E por serem celebridades, elas vão estar, assim, extremamente inseridas nesse circuito de comodização e meio nesse legado do que seria o Star System, né, que é aquela coisa que começa, assim, quando os filmes de Hollywood, eles percebem que eles têm, de alguma forma, de que enfiar as pessoas as pessoas têm que ir para o cinema ver filme, então começa a se desenvolver, assim, o valor monetário da celebridade, de ter uma figura pública com quem as pessoas possam se identificar e criar afeto, e, assim, que representem muito mais do que somente elas como pessoas, né, então essa figura da celebridade começa para apoiar Hollywood, basicamente, e a indústria cinematográfica, né. Além disso, tem um aspecto que a gente já sabe, né, que é o imaginário coletivo, redes de afeto e construção de significado compartilhado entre as fãs, então que isso seria uma outra coisa que é específica, né, do RPF e da fanfic no geral. A tematização de experimentação erótica e sexual, a ênfase no corpo e seus limites e a tematização da transgressão em suas diversas formas. Claro que a minha área de pesquisa, a minha área de interesse é o slash, então, dentro do RPF que eu pesquiso especificamente, essa ideia da transgressão, ela está muito presente, né, mas eu arriscaria dizer que, de certa forma, não sei, é da fanfic realmente tentar ensaiar essas diversas formas de transgressão, né. Então, chave aqui é que a fanfiction, enquanto prática, ela apresenta conexão e similaridade com práticas intertextuais diversas, mas ela é definida aqui com base em sua especificidade histórica, né, que é a questão da narrativa como mercadoria e principalmente como propriedade privada. Então, apesar dela ter conexão com outros gêneros literários, ela ter conexão com, assim, toda uma história de práticas intertextuais, a fanfic de RPF, ela é historicamente específica, né, e por isso que a gente se debruça sobre ela como objeto de estudo. Claro que, então, definição breve, rápida. Acho que todo mundo já sabe, mas RPF é uma ficção de fãs escrita e protagonizada pela fictização de pessoas reais. Isso vai trazer alguns problemas que tanto as pessoas dentro do fandom quanto os teóricos, né, que estão interessados em discutir RPF vão ter que solucionar. São esses problemas. O primeiro deles, óbvio, e assim, um alerta geral, que quem acompanhou, assim, minha dissertação de mestrado e etc., já está careca de saber de me ouvir falando isso, mas, né, eu imagino que muita gente aqui não tenha, assim, acompanhado essas pesquisas, então, enfim, primeiro problema ético, óbvio. O que estamos fazendo ficcionalizando o outro, né? Especialmente quando a gente põe esse outro em situações que são explicitamente eróticas, explicitamente sexuais, que tem uma certa missão de transgressão, né? Então, o primeiro problema ético,
Segundo problema é um problema metodológico, e ele é um problema metodológico que tem a ver com a forma como a relação entre o fã e seu objeto tem sido conceituado no campo de estudos de fãs desde a época de 1990. E isso é um problema que, coitado do Jenkins, mas eu vou botar vou botar essa culpa nele. Mentira, é uma culpa bastante compartilhada, assim, mas é que todo mundo deve conhecer o clássico livro de Jenkins, que é o Textual Cultures, né? Lá já tem toda essa construção da relação entre fã e objeto como uma relação de apropriação. E, claro, qualquer noção de apropriação, ela vai depender de um sujeito, né, que impõe sua vontade sobre um objeto. Então, é uma unilateralidade, né, que está formulada nessa relação. E para não dizerem que... Porque toda vez que a gente cita textual cultures, isso não é uma indireta para a Rafa, você está ouvindo, eu só estou defendendo a minha escolha, né, metodológica aqui. Mas toda vez que a gente cita o textual cultures, tem aquela coisa de, meu Deus, mas o Jenkins tem muitos outros livros. Não é possível que isso... de dizer que essa unilateralidade é uma culpa dele em Textual Cultures, porque e o resto? Bom, recentemente, né, eu apresentei minha proposta de doutorado dizendo não existe uma unilateralidade na obra do Jenkins, e graças a Deus, no mesmo ano, eu mandei a proposta e ele publicou o livro, em que ele apresenta ainda, 30 anos depois, a tal unilateralidade do qual eu estava falando, né? Que é basicamente, de novo, vocês vão ver que a setinha, ela só aponta para um lado. A setinha recíproca é somente entre pessoas e outras pessoas, né? Enquanto a setinha unilateral é entre pessoa e o objeto, o que significa que a lógica de fandom é intersubjetividade entre sujeitos estabelecida, né, mediada através de um objeto. O que isso faz? Necessidade básica. Que a coisa que para a gente se apropriar, a coisa do qual a gente se apropria tem que ser uma coisa. Então, tá. Esses são os dois problemas que a produção acadêmica sobre RPF vai ter que resolver, né? E eles resolvem da seguinte forma. Eles vão oferecer diversos autores, né, apesar de que os termos exatos vão variar, eles vão oferecer esse modelo tripartite, que seria a pessoa real, que eu organizei em forma de pirâmide, né? Normalmente não é organizado dessa forma, mas eu acho que faz bastante sentido. Tem a pessoa real, em cima da pessoa real a gente tem a persona, e no topo a gente tem o personagem de RPF, o que significa que cada uma dessas coisas vai estar apoiada na anterior, né? Então, a base aqui seria a pessoa real. Claro que eu botei essa foto do Connor Story e do Hudson Williams, porque eu acho que eles estão na cena do crime atual, que é o que a gente está discutindo, que é o que está acontecendo, que as pessoas não sabem mais o que é RPF, né? Mas, de qualquer forma, como vocês podem ver, apesar dessa pirâmide ter essas três partes, a atividade dos fãs vai estar nessas que estão ali riscadinhas, assim, encapsuladas na chave em vermelho, que é a persona e o personagem de RPF. Então, toda vez que a gente está escrevendo, tem esse argumento de que, olha, apesar da pessoa real existir, a gente não quer nada com ela. A gente está mexendo, brincando, né, com esses dois níveis ali superiores. Claro que isso vai ter algum tipo, né, de implicação que são implicações epistemológicas, né, para começar a parte de palavras chatas. E é interessante pensar nessa metáfora do iceberg, porque vocês vão ver, tipo, tá, no topo estaria ali a persona e o nosso personagem de RPF, né, que são as coisas às quais nós, como fãs, temos acesso. No fundo, o resto todo do iceberg seria a pessoa real. E eu acho que de forma muito apta, assim, essa metáfora revela que a pessoa real, ela aparece como algo que a gente não tem acesso, mas o tempo todo ela tá ali. Ela existe, de fato, como uma coisa conhecível, revelável e substantiva. Isso tem a ver, e daí é importante contextualizar, assim, que toda a minha pesquisa, de forma geral, ela tá sempre negociando, assim, com alguns autores, tipo, da tradição do pós-humanismo, que também bebe muito da fonte do pós-estruturalismo, que, por sua vez, bebe muito da fonte da teoria crítica, yara, então, né, mas, enfim, essa autora, que é a Karen Barad, ela vai ser um dos grandes nomes do pós-humanismo, e ela vai falar o seguinte,
essa ideia da pessoa real como algo substantivo, e não só da pessoa real, né? Vocês vão ver que o que está circulado ali é só o real, da realidade como uma coisa substantiva, que existe independentemente de nós e que uma hora a gente chega. Se a gente ficar olhando, uma hora a gente pode revelar ela como se ela já estivesse pronta ali, só esperando a gente revelar. Ela vai ser muito ligada com essa tradição de que seria uma metafísica atomista, né? Que vai estar, por sua vez, assim, culpada de cometer uma coisificação do mundo. E aqui eu cito uma fala dela, né? Que o que seria, então, essa metafísica atomista? Seria a pressuposição de entidades individualmente determinadas com propriedades inerentes, né? E que daí essa é a marca da metafísica atomista que vem lá de Demócrito. Então, uma coisa da filosofia bastante antiga que vai trazendo seu rastro, assim, por toda a história da metafísica ocidental, né? Isso, como ela disse, seria um processo de coisificação, né? Que seria a transformação de relações em coisas. E isso vai infectar muito da forma com que nós entendemos o mundo e a nossa relação com ele. Isso aqui, assim, é extremamente importante para mim pessoalmente, porque o que eu pretendo argumentar daí na pesquisa que eu... Isso tudo ainda é da minha pesquisa do mestrado, né? Mas o que eu estou pesquisando aqui para frente, que daí tem a ver com o Tim Herring, é que essas coisas, né, vão indexar a forma como a gente de fato se relaciona com o mundo, com a nossa noção do mundo que nos cerca, do qual a gente faz parte, a gente, tipo, o que está acontecendo aqui, sabe? Como que a gente entende essa coisa da qual a gente faz parte? Então, enfim, só para recapitular. 3 partes, os teóricos do RPF vão sugerir 3 partes, né, pessoa real, persona, personagem de RPF. Toda vez que a gente sugere que a pessoa real existe de fato e só a gente que não tem acesso, a gente está tomando parte, fazendo parte, assim, desses pressupostos que estão associados a uma metafísica atomista, que, por sua vez, são relacionados a processos de coisificação. Para quem gosta de Marx e a galera, a teoria crítica, a coisificação aparece com diversos nomes, né? Então, um deles sendo reificação, mas a gente acabará de usar coisificação, achei que seria mais fácil para o contexto dessa questão. Deixa eu ver o que a Laura mandou. Dá a impressão de que a persona é algo que existe mais ou menos estável. Diferente da pessoa real, que é o sujeito instável ali na sua subjetividade. Sim, sim. Mas é muito interessante que essa relação de instabilidade da pessoa real, dentro desse framework teórico, assim, é que não é que ela é instável. É que ela tem uma estabilidade que é desconhecida para nós, que é inacessável para nós. Mas eles não estão ainda participando desse pressuposto de uma instabilidade, instabilidade inerente à pessoa real enquanto existente. Fez sentido? Eu vi que tu botou uma carinha, mas eu não sei se fez sentido o que eu quis dizer. Júlia, querida, você acha que a gente pode talvez acoplar isso, dependendo do tipo de pesquisa, os conceitos de persona, ego e sombra? Eu acho que seria uma comparação interessante. Eu acho que hoje a gente tem um certo movimento nas redes sociais onde as pessoas têm muita dificuldade, aparentemente, de desvincular a pública de uma entidade pública, né? Uma pessoa, uma celebridade, um político e tal, dá a ideia de que eles existem a mais por trás do papel que eles têm na sociedade, né? Tá. Quanto à primeira pergunta, eu não saberia te dizer, porque eu imagino que esses sejam conceitos mais, tipo, tá, eu entendo que são conceitos mais, eu imagino, da psicologia, né? Isso. Mas eu acho que sim, tipo, faz todo sentido. A gente pode usar diversos, assim, diversas nomenclaturas para falar de uma coisa que é um fragmento daquele todo, né? Então, isso pode ser persona, pode ser... os diferentes autores, eles vão usar diferentes coisas. Alguns usam persona, outros usam imagem da estrela, outros usam celebridade, outros podem usar ego, outros podem usar diferentes coisas que vão dar a ideia de fragmento de um todo. O problema principalmente aqui, é o pressuposto de que existe um todo. Se faz sentido. Que toda vez que a gente está falando dessa tripartição
de que um lado a gente tem a persona e do outro a gente tem o todo, o fragmento, e o todo a gente está presumindo o todo. E essa presunção do todo vai indicar que é uma forma de entender a realidade, entendeu? De que a gente pensa que para lá da gente existem todas essas coisas prontas, esperando a gente encontrá-las, sabe? A gente, como sujeito que conhece o nosso objeto do conhecimento, que seria o mundo e a realidade. Faz sentido? E tudo bem, sem problema. Sim, isso é uma visão. O importante é que toda vez que a gente está propondo essas formas de entender os fenômenos, mesmo da fanfic, a forma como a gente propõe entendê-los vai estar indexando um tipo de relação com o mundo e como a gente entende o nosso lugar no mundo e como a gente entende a própria realidade enquanto, assim, sabe, na sua característica do ser mesmo, do que é a realidade. Então, sim, existe um problema das pessoas não conseguirem estabelecer essa divisão, mas talvez o problema seja que essa divisão entre pessoa real e persona nem sequer é estabelecível, que é o que eu argumento na dissertação, mas aí isso é, assim, mais para lá. O importante é entender nessa fase de que todas essas divisões e escolhas metodológicas, elas vão estar indexando um tipo de relação com a realidade, né? Enfim, só que daí a gente tem toda essa coisa de tudo bem, a gente agora vê que por anos os fãs organizam a RPF dessa forma, por anos os pesquisadores de RPF organizam dessa forma, e daí chega o Hudson Williams e manda assim, RPF gotta stop, y'all. E a gente fica, cara, mas essas pessoas nem estão fazendo RPF. Os fãs que você está criticando, eles nem estão fazendo RPF. Então, o que está acontecendo que, depois de tantos anos da gente estabelecer esses contornos, esses acordos do que é RPF, de repente sumiu tudo, sabe? A coisa muda tanto de forma no discurso popular. E claro, esse caso deles é um caso muito emblemático, mas existem vários outros, né? Pequenininhos, assim, de outros fenômenos menores. Mas esse seria um caso muito emblemático que mostra que a definição de RPF no momento está em crise, sabe? Apesar dela ter sido mais ou menos constante pelos últimos, sei lá, 20 anos, hoje em dia ela está em crise. E essa crise tem a ver principalmente com essa divisão entre duas práticas que antes eram muito separadas. Então, antes a gente tinha RPF, que é a galera que diz, que nem a galera lá do 1930 dizia, gente, a gente não quer nada com a realidade, a gente só quer ficção. E as pessoas que, de alguma forma, querem alguma coisa com a realidade. E daí gera toda essa confusão, né? Então, de certa forma, se antes o real person fiction era marcado muito pela ênfase no fiction, que todo mundo sabia, gente, é isso que nós estamos fazendo, hoje em dia parece que o real person fiction é marcado pelo real. E o real se torna esse termo que define a prática. E, claro, isso vira uma bagunça, né? Por exemplo, eu achei esse post do Tumblr muito engraçado, que é tipo assim, not all RPF is about Tim Hadding, sabe? Às vezes você só tá fazendo ficção. E, de forma geral, na história do RPF, é muito isso que a gente tem dito que a gente tá fazendo, sabe? O argumento principal, então, tentando entender de, tá, o que tá rolando, sabe? Para haver essa confusão. E uma das coisas que a Ju falou, acho que antes a gente começar a gravar, e quando o pessoal não tinha chegado ainda, é que hoje em dia as pessoas nem sabem o que diabos é Tim Hadding. Então, existe também um certo aspecto que é essa, sei lá, um vocabulário que está cada vez menos popular, então por isso que elas usam outro vocabulário mais popular para se referir a uma outra coisa. Então, só explicando conceitualmente, Tim Hadding, como essa fotinho aqui, é a atitude conspiratória, né, que busca revelar o real que até agora estava escondido. E essa, não sei, para quem não pegou o início de quando surgiu essa ideia de Tim Hadding, basicamente é aquela galera que pensa, tipo, meu Deus, o governo e as máquinas do governo vão ler minha mente, elas vão me controlar, e daí tu põe esse chapéuzinho de papel alumínio e tu tá protegido. Então, toda vez que as pessoas querem retratar, tipo, meu Deus, esse maluco que acredita em toda a conspiração, é a galera com o chapéuzinho de papel alumínio, né? Eu tenho visto, talvez... Sabe? Pode Desculpa, falar. Julia. É porque a gente estava falando de Tim Hadding
ser um termo que talvez as pessoas não conheçam muito, eu tenho visto muita gente usar Delulu com a vibe de teen hatting, especialmente nos espaços de fanfic de inserção de leitor, né? Reader insert e de imagine, nesses tipos de fic, eu tenho visto bastante a galera usar o termo Delulu. Acho que Delulu ficou meio que pra muita coisa, né? Mas eu tenho visto, gente, talvez, acho que seja um modo de talvez explicar um pouco qual é a vibe do teen hatting. Sim, faz sentido. Eu não sei se eu ando pouco, porque eu não tô muito nos... Graças a Deus, sem ofensas a ninguém, mas eu ando menos no self-insert da vida, então eu vejo pouco, mas eu acho que faz bastante sentido essa, assim, que cada vez mais tenham outros termos mais populares, até porque tem uma questão geracional, né, de que as pessoas enfrentam cada vez mais jovens, assim, já que os jovens têm muito acesso a todos os devices e todas as redes sociais, que alguns termos vão se perdendo, né, até no contexto de que teen hatting é uma palavra de uso anglófono, né? Então, ela vai estar nesses espaços de fandom anglófono e não vai ter chegado nos fandoms, assim, de outras línguas e tudo mais. Então, tem essa barreira também. Mas... Pera, como é que eu passo? Ai, tô passando tudo pro lado errado, gente. Tô apanhando do Canva hoje. Mas, enfim. A minha hipótese de trabalho, daí isso é algo que eu tô escrevendo agora, é que, primeiro, e acho que isso é algo que todo mundo tem chapéu de alumínio mesmo. Ah, faz sentido. Que é uma tradução bem literal e é bem essa ideia, assim, de tipo, cara, conspiração, não é nem delúgio, né? É realmente conspiratório mesmo. É uma coisa muito bastante específica, né? Mas, enfim, tipo, essa hipótese é que, tá, acontece um crescente apagamento da diferença entre as práticas de RPF e teen hatting no discurso de fandom, e esse apagamento, mais do que uma simples confusão conceitual, né, então, ou simples transição de um vocabulário de uma geração para outra, ou de um contexto anglófono para outros, vai indexar uma transformação na nossa relação com o real. E daí o real é essa grande coisa, né, que tá em jogo aqui. Eu botei essa imagenzinha, não sei se dá pra ver, deixa eu tentar dar um zoom. Que é tipo assim. E essa transformação da relação real, ela vai ser historicamente contextualizada. Porque, tipo assim, tu chega na mesa, tu tá morto de fome e só o que tem. Num prato, hiperrealidade. No outro prato, virtual. No outro, simulacro. Tu não tem mais. O real, como uma coisa substantiva, ele não tá mais no prato, ele não tá mais servido pra gente como opção. E, assim, no movimento bastante dialético, tudo que não tá ali é o que a gente quer, né? Então, ele vai gerar essa... o que eu tô chamando no meu trabalho de uma fome pelo real. Assim, a hora da fome, fome de quê? De realidade. E vai ser exatamente porque a gente tem tão pouco que vai ativar essa vontade de que exista, de fato, uma coisa substantiva que a gente pode descobrir, né? E claro que isso vai ter a ver... Eu botei aquelas imagenzinhas, assim, de termos, assim, termos mais teóricos, conceituais, mas isso vai ter muito a ver com o momento, assim, grande momento pós-verdade que a gente está vendo, né, tipo, de desinformação em massa e etc e tal. Então, alguns diálogos que eu estou tentando estabelecer a partir dessa relação, né, que é, primeiro, que a ausência do real enquanto ontologicamente primeiro e fixo, gera uma fome por realidade, que é respondida, então, por uma busca incessante pelo real a ser descoberto. Que seria porque, que é a minha hipótese de trabalho, por que as pessoas... Por que até o RPF, que era uma coisa tão fictícia, está se tornando, assim, adquirindo essa característica de ênfase no real, sabe? E daí isso também tem, assim, enlaçado nisso, um retorno a uma metafísica atomista, que é bem contrária a todas essas, assim, teorias do pós-estruturalismo, teorias da pós-modernidade, todas essas coisas. Junto disso também, uma rejeição da ficção, né, e a ficção com sua função mediadora, especulativa e produtiva, e isso vai estar em diálogo daí com um livro que eu sei que foi bastante criticado, eu não acho que é um livro perfeito, mas ele é um livro bastante interessante, que é o Imediatez, da Anna Kornbluh, Immediacy in English, em inglês, que vai falar sobre como a imediatez é o grande estilo, né, a grande estética do que ela vai chamar de capitalismo tardio demais. Então, vai estar dialogando com isso também.
de que essa rejeição do aspecto primariamente fictício da RPF vai estar também relacionado com todo esse outro, com essa grande estética, né, do momento capitalista que a gente está vivendo. Tendo dito tudo isso, a pergunta que fica, que gostaria de ouvir opiniões, assim, é tipo, tá, e será que tem algum uso em a gente ficar lutando, tipo, porque eu me pego lutando muito, gente. Toda vez que eu abro o Twitter e eu vejo as pessoas falando mal das fãs de RPF, de Hater Rivalry, eu fico tipo, tu não tá falando mal das fãs de RPF, tu tá falando mal das Team Haters, fala direito. Só que será que tem algum uso da gente tentar, assim, restabelecer esses limites conceituais? Ou, pelo contrário, será que, na verdade, seria melhor a gente abrir mão totalmente da diferença entre essas coisas e tentar pensar, tipo, tá, se a RPF agora virou outra coisa, o que a gente faz com isso, sabe? E é isso, pessoal. Apresentei de forma bem breve para a gente ter bastante tempo de discutir o que cada um tá fazendo, que tipo de experiência você sentido nos fandoms de vocês com essas, assim, essas minúcias de se vocês estão fazendo Team Harry, se vocês estão fazendo RPF. Eu sou uma que às vezes eu estou muito com o meu chapéu de alumínio na cabeça, principalmente no que diz a hockey. Mas enfim, como é que vocês se sentem sobre? Eu queria jogar aqui também para a galera do K-pop, porque eu acho que a galera do K-pop tá bem no cerne dessa discussão do momento. Eu sou bem multifandom, diversos fandoms de RPF também. E de K-pop, principalmente, são alguns dos mais ativos hoje dos meus fandoms. E tem, assim, é interessante, porque tem muito fã autoconsciente. Assim, que realmente fala, eu sou Delulo, eu sei que eu sou Delulo, eu jamais quero que aquele idol veja o que eu estou fazendo na internet, pelo amor de Deus, quando eles falam alguma coisa que indicam que eles sabem dos memes e das ações do fandom, a galera dá uma desesperada que fica, não, eles sabem, né? Tipo, eu acho que isso acontece muito com o Jungkook do BTS, porque ele sempre referencia alguns memes do mundo bem da deep web dos ARMYs, e a gente fica, meu Deus, ele sabe, porque a gente sabe o caminho que ele tem que fazer na internet para chegar nesse meme ou nessa referência. Então a gente sabe por onde ele teve que passar e dá aquele pânico, né? Porque a gente fica, a produção de fã é nossa, ela é feita pra gente. Essa discussão, o Delulo, ele é para ser privado e público de certa forma. Então tem muito fã que é muito territorialista sobre isso. E fica, não, mas isso é para ficar aqui, não pode sair, porque se o mundo souber, a casa cai. Então eu acho que isso é muito, muito interessante, porque mostra realmente que até a galera que é autoconsciente sabe que tem uma diferença clara, até eles ficam com medo, né, dos artistas chegarem muito perto do nosso mundo. Mas é meio assustador quando você chega em algumas plataformas, onde eu mais vejo é Twitter e depende do fandom. Tem fandoms que são mais pesados em fanservice, que eu acho que instigam mais, por exemplo, do Team Haring. BL, por exemplo, tem bastante, porque tem muito fanservice, os casais ficam fixos em várias séries juntos. Fanservice eu acho que talvez possa ser um dos instigadores dessa discussão. Mas, no geral, assim, eu acho que é muito interessante quantas camadas tem essa discussão. Porque tem milhares de motivos pelo qual isso pode estar acontecendo. E para redefinir conceito de uma palavra, é difícil, gente. Quem é de letras sabe que o vocabulário, a terminologia que é criada por uma comunidade, ele vai sofrer transformações constantemente, né? Então as palavras mudam. E tem palavras como RPF que não necessariamente se transformam na sua parte morfológica, mas na sua parte semântica. E aí a gente traz essa questão de a gente volta para trás. Tem como voltar para trás no conceito dessa palavra. A gente vai com como ela tá agora e cria uma palavra nova para o que era antes. Eu quero ouvir opiniões de vocês sobre tudo isso. Eu acho, assim, eu tava louca pra esse tema, era o que eu tava mais animada, porque a RPF é um dos melhores temas para debater.
Posso falar? Eu acho que pode, eu ia identificar. Não, então, eu até te mandei mensagem no WhatsApp, porque eu quero discutir isso contigo depois. Mas qual que tu acha que é o papel do Fanon e da confusão entre Fanon e Canon nessa questão de realidades ou de falta de realidade? O que é Canon e RPF, gente? Então, tem isso. Tem isso. Isso é que eu acho que essas duas coisas, elas ainda estão... Mesmo a ideia de Canon, ela tem meio que uma autorreflexividade sobre ser uma imposição de limites que não tem a ver com a realidade, entendeu? Tipo, eu acho que elas estão em discussões, são discussões bem separadas, principalmente porque essa delimitação, a delimitação entre Fanon e Canon, ela não é a mesma delimitação de ficção e realidade, por exemplo. Principalmente porque, claro, talvez não tenha a questão de que uma das coisas é muito mais autorizada e tem muito mais peso que a outra, mas ela ainda tem uma não sei, não sei como falar isso, mas tipo, uma autorreflexividade da sua próprio processo de formação, entendeu? Enquanto nesse contexto, a realidade seria dada como uma coisa, como eu disse, dada, sabe? Bem no sentido inglês, mas tipo, a given, ela tá ali e é isso. Enquanto, mesmo a ideia de Canon, ela ainda tem essa coisa de ser uma coisa que é formada, entendeu? Que passa por diversos processos discursivos e etc, etc. Não sei se faz sentido. Talvez Canon e Fanon também são termos que, por mais que Canon talvez tenha saído um pouco das barreiras do Fanon, eles ainda são termos muito, muito presos na nossa comunidade. Enquanto RPF, eu tenho visto ser muito propagado para fora. Além do mais, eu acho que Fanon e Canon, eles têm limites mais bem determinados, assim, que eles não se borraram ainda, que nem o RPF tem tido com o Tim Herring. A própria existência da palavra Fanon é uma alta consciência de que a gente está escolhendo não seguir o canon. A gente acho que a gente até chegou a ter uma proposta de pesquisa no NEPF sobre o que é canon e RPF. E houve a discussão se canon no RPF seria fatos. Então, evidências fatuais, né? Coisas que a gente sabe que são reais no mundo real. Então, tipo, a gente sabe que, sei lá, o Harry Styles cantou no Madison Square Garden em dezembro de 2019. Isso é um fato. Então, isso é canon. Entende? Então, eu não sei. Eu acho que é bem difícil de explicar mesmo, mas eu também acho que canon e fanon ainda têm suas barreiras bem delimitadas. Eles ainda estão em uso constante, sem ter sido muito transformados nos últimos anos, eu acho, pelo menos. Não, só concordando com o que a Ju disse, tipo, é bem... A outra Júlia. Júlia, já deixa eu falar, tá? Não, mas é bem isso, assim, eu acho que elas estão sempre meio em relação umas coisas com as outras, mas é difícil a gente atribuir essas correlações, assim, em pares, sabe? Claro que vão ter comportamentos que têm sobreposição, mas eles não são imediatamente correlacionados, assim, sabe? Mas Júlia, a outra Júlia, que não é nenhuma de nós duas. Oi. Eu fico preocupada de desviar, mas é que quando essa questão do que é Fanon, o que é Canon, acho que é complicado, porque até como é que nós consumimos, acho que até quando entra naquele lugar de coisificar, porque tem certos casais, não indo tanto para K-pop, mas assim, jogos, animes, etc., que aquilo que os fãs criaram, o casal dos fãs é muito mais, no imaginário daqueles que são fãs, é muito mais forte do que aquilo que é o canon que o autor fez e tudo mais, muito mais bem construído, muito... E aí é complicado como que acho que nós visualizamos aquilo que está sendo produzido, aquilo que os fãs estão produzindo, né? Sim, eu acho que, cara, principalmente a ideia de produzindo, porque quando a gente está assim, o exemplo de, os autores estão produzindo, tudo bem, quando tá
tudo no reino da ficção, as coisas se tornam relativamente... Não sei, eu tenho a visão de, pelo menos, que é um pouco mais fácil, assim. A questão é mais de, tá, quando a gente tá, que nem a gente falou, tipo, tá, mas na pessoa real, o que que a gente considera como texto, o que que a gente considera, sabe, o estabelecimento dessas limitações é muito mais complicado. Então, além de ter essa diferença entre, o que que é o que o autor fez e o que que é que os fãs leem, ainda tem a questão de que não tem não tem um autor, sabe? Não existe essa obra objetificada que a gente vai ler, sabe? Existem vários fragmentos jogados e a montagem desses fragmentos é uma coisa que ela não vai ser dada coesão por uma terceira, sabe? Por um autor que tem um certo nível de autoridade. Essa coesão vai ter que ser constantemente negociada. E daí vira uma bagunça, né? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta da terceira Júlia, mas toda fanfic é uma distorção do canon, tá, gente? Até a fic de canon compliant é, de certo modo, uma distorção do canon, porque ela não é uma original release. E aí as definições da fanfic, elas são separadas o quão perto e o quão longe você fica do canon. Então, o quão longe que você chega num universo alternativo, num out of character, e o quão perto você chega que você tá no canon compliant o mais verídico, a caracterização original possível. E quando isso não é RPF, quando a gente está falando de uma obra fictícia, essas delimitações são mais fáceis. Porque tanto que está no texto, explícito ou implícito, é fácil de você retornar e você definir, tá, isso está no texto. Apesar de ter uma área meio cinzenta que é a interpretação do fandom, né? O fandom pode interpretar algo como implícito na obra que talvez o autor não quisesse. Mas isso tudo faz parte da interação do leitor com uma obra de arte, com a interação que você tem quando você lê, assiste ou escuta algo. Mas com o RPF, a gente está falando de uma celebridade, uma pessoa real, a vida de alguém, talvez a arte dessa pessoa. Então, é mais difícil de você delimitar exatamente o que é canon, o que é fanon. E, sim, tem momentos que ficam intensos demais, que às vezes cruza para teen heading, não é? Mas eu não vejo isso como talvez um problema quando é uma obra fictícia. Até porque a gente mesmo é consciente, a gente coloca out of character, fandom. Tem momentos de um fandom que a gente lê e a gente meio que esquece de ler tanta fanfic o que realmente é canon. Eu, às vezes, tô lendo fanfic de All for the Game e eu me esqueço que tal personagem não tem cabelo cacheado porque a gente só escreve ele de cabelo cacheado porque, sei lá, ele tem a vibe de ter cabelo cacheado. Então isso pode acontecer, mas eu não sei se é bem disso que você estava falando, se é essa confusão às vezes que acontece quando a gente se desvincula um pouco da obra original por passar tanto tempo no espaço do fandom. Acho que também tava. Acho que. Eu não sei, porque as formas que a gente olha para. Acho que talvez meu ponto é muito do. Como conceituamos a coisa que entramos em contato. Então, eu estou falando coisa tanto daquilo que é inicial, e aí vamos tanto para as histórias fictícias, quanto até para as pessoas, assim, o contato oficial. E aí a gente vai tendo mais contato com as outras coisas, as produções extras, aí vamos para lugares de fãs, vamos para lugares de quando eu até penso assim, os recortes de vídeos e as músicas que colocam sobre, tudo vão sendo atividades para mudar essa imagem que a gente vai ter daquilo que entramos em contato. E o outro ponto que vem na minha cabeça, quando vai de RPF, né, que fala, o quanto que, mas na minha cabeça muito dos grupos de K-pop e tudo mais, eles têm que às vezes virarem produções daquilo que os fãs estão falando que faz sucesso, que eu não sei, no meu coração, acho que eu nunca consigo alcançar essas pessoas, aí eu não sei até onde as fanfics entram como esse lugar de alcançar elas. E é isso, por favor, eu espero que eu não tenha desviado do assunto. Tá, eu até tava tentando anotar, porque tem duas respostas, né? Eu acho que a primeira é essa coisa do primeiro encontro
com essa coisa, sabe? E daí essa coisa seria nosso objeto de o que é conceituado aqui como o objeto do fã, né? Tipo, dentro desse contexto. Só que cada vez mais o que vai estar em jogo é que essa coisa pronta que a gente só acessa nem existe. Sabe? Que daí é um desenvolvimento de toda, tipo, diferentes teorias de tanto em diferentes áreas, assim, seja tipo nos estudos da literatura, seja nos estudos da comunicação, seja, sei lá, na filosofia como um todo, como eu tô falando aqui, dessas coisas mais pós-humanas, realmente questionar o estatuto da coisa como algo que tá só te esperando chegar nela, sabe? Que talvez esteja em jogo aqui quando a gente tá falando dessa, principalmente da RPF, né? Porque eu sei que a ficção, ela parece porque o texto ele está num suporte, né? Então ele vai ser objetificado de uma certa forma. Eu sei que dá a impressão de que o texto é uma coisa que a gente vai chegar nele assim com seus contornos, né? Que na verdade são os contornos muito mais do suporte do que do texto, né? Mas enfim, a primeira coisa era isso. Não sei se está fazendo sentido, Ju, mas eu chamo todo mundo de Ju. Gente, todo mundo que é Júlia vira Ju, perdão. Mas primeiro nesse sentido, assim, que realmente o ponto é questionar quanto que existe de fato essa coisa pronta que a gente só acessa, sabe? E que ela não. E daí a posição que eu tô tomando, e que daí a minha pesquisa toma, e eu acho que a de muitas outras pessoas vão tomar também, e que nem essa coisa nem existe. É sempre um processo de encontro, né? E é nesse encontro que que o texto vai emergindo, assim, por assim dizer. E a segunda coisa é sobre a fanfic de RPF. Então, nunca existe, teoricamente, né? Nunca existe a pretensão de chegar na pessoa. Só que o que acontece é uma coisa bizarra quando tu tá escrevendo RPF, que é que às vezes a pessoa chega em ti. Tu não quer chegar, sabe? Tu sempre diz, e eu trabalho principalmente com rock, Júlia. Tipo o Jungkook do BTS que chegou na gente, eu não sei como que ele achou a gente. Não, mas nem no sentido de que precisa desse contato, tá? Só, tipo, um exemplo. Eu trabalho com hockey, e daí tu escreve essas grandes histórias sobre as personas desses jogadores, e daí eles vão lá e cometem um crime hediondo. E daí, com que cara tu fica? Entende? A pessoa real chegou em ti. Não existe essa barreira de tu dizer que tu não chega na pessoa real, se torna totalmente ridícula, risível, absurda, bizonha, porque de repente a pessoa, assim, acontece uma coisa que completamente te puxa para a pessoa real, entendeu? Força um contato que tu não queria, porque tu, como escritor de ETF, tá tipo assim, não, eu não tenho nenhum interesse nessa pessoa real. Mas ela te força a essa proximidade. E daí, toda essa questão de quanto é possível a gente manter essa divisão em camadas é um problema muito grande, assim, porque, na verdade, dependendo do fandom que tu tá, não é possível. Ela é uma divisão puramente metodológica para fins de estudo e para lidar com certos problemas que surgem do RPF enquanto gênero, entendeu? Mas ela não é reforçável de qualquer forma, porque a gente vê direto que, tipo, cara, não dá, sabe? Existem N situações em que essa tripartição, ela cai por terra, não dá. É mais uma questão, de novo, não estou dizendo, é mais uma questão, estou falando, talvez, não querendo impor, o meu trabalho tem que ser a versão que todo mundo faz, não, mas só contextualizando daí, tipo, que a apresentação até agora foi mais realmente de questionar o estatuto da base, sabe? O que é essa pessoa real? Ela, de fato, é uma coisa substantiva que a gente tem, que a gente poderia conhecer se a gente estivesse próximo? Ela é desconhecida só para o fã, mas conhecida para alguém? Ou ela talvez seja uma coisa de totalmente outra natureza, sabe? Que nem coisa é. E daí é meio isso que está em jogo na discussão, assim, mas de qualquer forma, tipo, essa tripartição de, a gente está só aqui, ou a gente está só lá, muitas vezes não está na mão dos fãs, sabe? Não é mantível. Não sei se te resolve, assim, esse exemplo do rock é meio, meio escroto, gente. Toda vez que eu paro para pensar que essa é a minha vida, eu fico, ai meu Deus, preciso, preciso me aposentar da O3, mas enfim, né? Fez sentido. É só muito legal todo o tema.
E obrigada pelas perguntas, Júlia. É sempre bom quando, quando alguém faz bastante pergunta. Pessoal, mais alguma coisa? Não sei, eu falei do rock, a Ju tá muito no K-pop. Eu não sei se outras pessoas têm outros fandoms de RPF que o pessoal tá. E eu acho que, assim, ó, tem uma Eu diferença. acho que a galera do Danny e do Phil deve ter tido alguns Eu meses sou dessa galera interessantes. também. Porque eu acho que isso é outra coisa. O que acontece quando o FPR é real, se torna real. É, assim, eu acho que é interessante, porque começou uma discussão no Tumblr. No dia que a notícia saiu, que eles lançaram lá o vídeo, começou essa discussão de se isso pode talvez motivar as pessoas a double down na ideia do Delulo. De tipo assim, não, mas se eles estão juntos, todos estão juntos. Eles não são uma exceção à regra. Entende? A regra tá lá e a gente acredita nela. Eu acho muito interessante, porque não é a primeira vez que isso acontece. Isso já aconteceu diversas vezes. Por exemplo, quem estava no fenômeno de The 100 alguns anos atrás, os dois personagens principais, que a galera queria que ficassem juntos até o final, porque nos livros eles estão juntos e tal. E o outro, um deles estava numa relação, sei lá, 8 anos com outra pessoa, e eles literalmente, do dia pra noite, foto de casamento. E loucos, estão juntos há menos de 3 meses, casaram, postaram foto, e todo mundo, meu Deus, do nada. Então, assim, acontece, né? Mas eu acho interessante como que esses eventos causam uma desestabilidade no fandom. Porque até a galera que é bem assim, acredita muito nessas coisas, até essa galera não espera que não tá preparada pra quando se torna realidade, né? E aí cai aquele negócio. Uma vez que virou real, como é que fica a distância do RPF para essas pessoas? Porque aí não é mais em teoria ficção, né? De certa forma. Então eu queria jogar essa aí só porque, como acabou de acontecer, o Danny Phil, quer dizer, acabou de acontecer tem uns 2, 3 meses, mas eu achei que era bem relevante ao tópico. Eu queria saber o que a Júlia acha. Porque foi um evento, gente, o Tumblr vai lembrar desse evento, nem só o Tumblr, acho que a internet no geral vai lembrar desse evento para sempre. Ai, gente, com alguém que, tipo assim, ó, toda vez eu estava em todos os reviews. Tipo assim, eu lembro, eu tava indo pra faculdade, quando o Dan postou o vídeo do Basically I'm Gay lá, eu tava indo pra faculdade fazer uma prova, eu tava no carro e eu vi a data, ele disse, eu vou soltar um vídeo. Eu já comecei a chorar, porque eu fiquei assim, eu sei o que vai ser o vídeo, eu sei o que vai ser o quê. Eu fiz a prova. Eu cheguei na UFSC chorando, fiz a prova, lacrimejando, saí chorando da prova. Tipo assim, eu fiz a prova, era uma prova escrita que tinha que escrever um ensaio, e eu fiz aquela coisa em 5 segundos pra poder chorar chorar no carro, chorar em todo lugar. Porque eu acho que tem essa sensação de, tipo, de novo, essa validação do real como uma coisa que existe. E normalmente pra gente que vive nessa coisa constante de, tipo assim, não sei, eu tenho. Não para ficar meio uma coisa meio lacaniana, assim, trauma do real, mas eu tenho aquela coisa de querer o que é a realidade, o que não sei o quê. E daí aparece uma coisa que diz, nossa, existem coisas que são reais. Nem só, sabe, nem só no sentido de chips, mas de realidade como um todo, assim, sabe? E de repente tu vira. Eu virei uma doida, assim, tipo, meio que validou outras. Eu falo, não, doida, mas você sabe aquela euforia que tu fica, tipo, não, então tudo pode ser real. E eu acho que não é nem que tudo é real, mas é que essa virada de chave de que existe um real é que pega. Porque se existe, tudo pode ser, entendeu? Tipo, nem que tudo é, porque se é ou não é, tanto faz, tipo, sabe? Isso a gente não tem como saber, mas que tudo poderia ser, porque afinal de contas existe essa grande coisa que a gente considera como real. E eu acho isso é meio coisa, mas sim. Hoje mesmo saiu o vídeo do Phil quase pelado, no coisa, eles falando, tipo, eles chamando ele de friend, porque a gente não tá acostumado a falar boyfriend partner. Não, total. Eu acho que. Cara, gente, a fanfic, eu acho que as pessoas esquecem que a fanfic, ela não é só um fenômeno cultural. A gente estuda muito a fanfic como um grande fenômeno cultural, social que aconteceu, digital. A fanfic, ela é uma experiência de escrita criativa. Ela é uma ferramenta de escrita criativa. Né, é um tipo de atividade que te proporciona um certo nível de imaginatividade. Nossa, gente, eu tô tirando palavra de sei lá na onde hoje. Porque já são 9 horas da noite.
E eu acho que é realmente por isso que a maioria das pessoas está aqui. É a historinha de dormir, é o momento de você. Até quando você escreve, é um conforto da falta de julgamento, de você poder brincar, você fazer uma coisa diferente, você escrever o que você quiser, você ter essa liberdade, né? E aí a gente cai nesse negócio do. Ai, mas é real? Mas o que é real? O que não é mais fictício e é real? E aí o Danny e Phil dizem que estão juntos e aí a galera se desespera. Todo mundo, todo mundo compartilhando experiências, tipo assim, onde você estava. Cara, pra ser justa, eu hard launch em amizades da vida real, mas eu sei onde é que tu estava, Vi, porque a gente era. Eu sei exatamente o que você estava fazendo também, né? Porque, enfim, amigas fora do contexto fora do contexto do NEF da vida real e da vida virtual, quer dizer. Mas cara, isso é uma coisa muito doida, assim, mas o pessoal, é que, cara, é menos interessante quando é hétero, mas o pessoal do Smosh também, tipo, eu tenho uma amiga minha que é fã do Smosh, que ela ficou, tipo, passadaça, assim, ela, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo, sabe? Então, não sei, assim, eu acho muito bizarro todo esse processo. E falando de K-pop ainda, porque eu não tô, tipo, eu não sou. Não é nem só de K-pop, na real, porque eu acho que K-pop não tem isso. Mas é uma pena que a Nath não tá aqui, porque eu sei que o negócio. Que os idols ainda tem uma. De K-pop ainda tem outra relação com essa ideia e tal, né? Porque eles se vendem, tipo, como grupo e meio sozinhos. Mas o rolê do BL, dos chips, é uma coisa que eu acho misteriosíssima. Assim, sabe? E tem a ver também como eu acho que daí ele, pra mim, tá? Falando que eu nunca peguei a pira, porque eu acho que parte dessa de a graça de alguém que é meio teen hater às vezes é a teoria da conspiração, cara. Essa é uma coisa que é improvável e por isso tem um gostinho, sabe? Eu acho que às vezes que eu vejo na relação de Bad, por que não me chama, parece que é uma coisa que eles querem, que a realidade está chegando em ti demais, entendeu? Eu não quero que chegue em mim, eu quero ir atrás. E daí, às vezes, eles te dão essa coisa empacotada, assim, de tipo, o produto é essa coisa que é real e você tem que investir nela. Sendo que eu acho que, não sei, eu gostaria de ouvir, assim, como que isso pega vocês, essa sensação de alguém te dar uma coisa na qual tu tem que acreditar, que tá para lá da celebridade, tá para lá de tudo, sabe? Que essa coisa que tu tem que acreditar versus vocês acreditando numa coisa que talvez você não devesse acreditar. E daí tem esse aspecto. É uma pena que a Natália não tá aqui mesmo, porque eu acho que ela ia conseguir explicar melhor a questão da BL do que eu. Porque eu sou do mundo da BL, mas eu não pesquiso BL, que nem a Natália faz. E assim, tem uma diferença entre o K-pop e a BL bem, bem intensa, porque o K-pop se beneficia de fanservice, sim, da relação entre os membros, sim. Até puxando um pouco de uma vertente amorosa, sim, mas o K-pop ele também tem limites tradicionalistas, que pode ser da sociedade coreana, pode ser de uma imagem mais conservadora de marketing, de tipo assim, a gente pode brincar com os limites, mas a gente não pode passar deles, porque pode ser que a recompensa não seja tão grande quanto o risco, não é? O BL eu não vejo, eu acho que eles são mais, tipo assim, muito mais intensos e eles realmente arriscam para ganhar a recompensa. Porque passa só do fanservice dentro da obra. Ele chega em todo o press tour dos atores. Os atores ficam juntos direto. Eles são vistos juntos, até fora do seu schedule. Eles são colocados juntos em diversas séries seguidas. Então, realmente, eu acho que tem uma puxada mais forte de realmente capitalizar, né, nesse tipo de fã que gosta de ter esse momento de tipo assim, não, mas tá vendo? Olha aqui todas as provas que eu tenho de que eu estou certa. Aí a galera faz vídeo, faz aquele motherboard, né, com fiozinhos. E assim, eu acho que é diferente, mas é uma pena que a Natália não tá aqui. Quem é que levanta a mãozinha? A Vitória. Isso.
Oi, gente. Então, essa coisa que tá todo mundo a Júlia aqui, né? Falou dessa coisa de tu procurar ir atrás e descobrir, é muito real, é algo que eu percebo. Provavelmente é o motivo pelo qual eu fui puxada, assim, pelo RPF, né? Faz um tempinho, assim, alguns anos que eu não engajo tanto assim com o fandom de RPF, mas teve uma época que eu lia muito, assim, tipo, RPF de K-pop, BTS especificamente. Então, me lembra daquele tweet, eu até fui procurar, porque eu queria citar ele perfeitamente. Aquele tweet que é "The most fun a girl can have is finding parallels, noticing patterns, making connections e contemplating." Sabe? Eu fielmente, sabe, no meu caso é totalmente isso. Eu adoro fazer isso. E essa questão do RPF, de tipo, das poucas coisas que tu tem acesso, e aí tu cria, assim, tipo, quase como aqueles quadros de investigador, assim, sabe? Conectar as O Pepe coisas. Silva do... Exatamente, o Pepe Silva. De conectar as coisas e tipo, tá, se isso aconteceu, o que é isso? E, nossa, o que as pessoas pensando o que aconteceu por trás disso. Aí vai lá escrever a fanfic do que seria por trás disso. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para falar. E aquilo ali no chat da questão do dobrar a aposta e falando, Júlia falando que se sentiu invadida. Eu também, total. Quando algum famoso assim reconhece a questão da fanfic, ou enfim, do RPF, tu fica tipo, sai daqui, sabe? Isso é pra mim, não tem nada a ver contigo. Tu é o sujeito, mas não tem nada a ver contigo, sabe? No caso, o sujeito da fanfic, não necessariamente o sujeito da relação, né? Sabe o que é interessante? Eu ia até perguntar pra Júlia, porque ela botou o Hudson, né? E o que é interessante é que eu acho que a gente tá numa era onde tanto a indústria quanto os famosos sabem que eles precisam do fandom, que eles precisam que o fandom esteja ativo, que eles precisam das produções do fandom para manter o fandom ativo entre official releases, né, os lançamentos oficiais. Então eles têm uma noção de que eles precisam da gente, né? O que há algum tempo atrás isso não era verdade. A gente era muito crucificado e a gente era até perseguido na internet. Diversos sites e plataformas fanfic caíram por causa de empresas, celebridades que simplesmente, assim, não gostavam que a gente existia. Então tem uma certa consciência dessas pessoas de que eles precisam da gente, que nós precisamos um do outro. E algumas celebridades estão tentando criar certos limites. O próprio Hudson, ele é uma pessoa que durante todo o press tour dele, ele não parecia ter problema com interação de fã, nem produção de fã. Ele sempre incentivou, tipo, eu lembro que da primeira vez que falaram de Amy Preg pra ele ficou, cara, que? E da segunda vez ele falou, não, escrevam o que quiserem, o que der na telha. Então ele sempre pareceu ser uma pessoa bem relax nesse tipo de coisa. E aí rolou um negócio da RPF. E tem eu vi muitas teorias sobre por que ele falou isso, né? E quase todas caem no canto da perseguição, que estavam perseguindo a namorada dele nas redes sociais, estavam fazendo fanfic onde ela era abusiva e mandando pra ela, falando que eles sabem que é a verdade. E esse tipo de perseguição na internet, que foi muito o que aconteceu com o Harry e o Louis, de One Direction, e diversos outros RPFs na vida real, né? Então eu acho que a gente cai nessa questão que, tipo assim, quando os limites dessa vida pessoal deles, dessa vida privada deles, e principalmente das pessoas que não são necessariamente famosas, mas que estão na vida de uma pessoa famosa, essa privacidade é invadida, é onde muitas celebridades parecem marcar a linha e falar, não dá, RPF tem que acabar, porque se é isso que a RPF e é aonde a RPF termina, é um problema. E dá vontade de responder, não, mas não é só isso. Alguns de nós só querem historinhas de dormir. Não, mas eu acho que isso tem muito a ver. Cara, é engraçado, porque ao mesmo tempo que o caso de Hidden Rivalry
muito emblemático dessa, assim, mistura entre o Tim Haring e o RPF, no caso do Hudson, é literalmente ele sendo um sintoma da mistura. Porque nitidamente, quando ele fala RPF gotta stop, ele quer falar Tim Haring gotta stop. Uhum. É nítido que é isso que ele quer dizer. Porque a questão de que... Porque exatamente tem essa barreira das pessoas que estão conscientes de que elas estão escrevendo ficção e de que enfatizam o aspecto da ficção, e as pessoas que totalmente fazem uma bagunça dessas barreiras conceituais. E daí ele, porque ele lê o tweet das pessoas que fazem a bagunça, faz a bagunça também. E é nítido que, assim, coitado, apesar do tweet dele ser muito engraçado, é só um sintoma de uma coisa que tá acontecendo, meio que uma resposta de ele, sei lá, indo junto na confusão, né? Mas eu acho... E daí, por isso, assim, não sei, na minha visão, por mais chato que seja ficar assim, ai... Não, vamos reforçar essa diferença. É chato tu ficar a pessoa que fica policiando o vocabulário dos outros. Só que é uma distinção útil, sabe? Necessária. Eu ainda acho necessário, tipo, estabelecer essas barreiras. Porque daí tu tem esse caso que fica, tipo, RPF gotta stop. E daí as pessoas que só escrevem RPF ficam lutando, tipo, fighting for their lives, assim, não, mas eu... Ele não está falando de você. É a questão do bad batch do fandom, né? Aquela questão de o pequeno grupo não representa o todo. E aí você cai em artistas como Hudson, que a primeira vez que eu li, o meu coração deu uma quebradinha. Porque ele é uma pessoa que até agora pareceu muito, muito respeitoso da cultura de fã. Uhum. E aí o que acontece é que quando essas celebridades que realmente respeitam o nosso espaço e querem que o nosso espaço seja floresça, mesmo se for por um ponto de vista de capitalismo e de melhorar para ele, quando essas pessoas não gostam mais da gente, aí a gente cai no ciclo de ódio com os fanfiqueiros, com as fangirls e com qualquer minoria que produza qualquer coisa no espaço de fã. E é chato, sabe? Porque a gente sente que talvez esteja, aqui tá, tipo, talvez um grupo de celebridades, uma geração de celebridades que não vai ter esse discurso de ódio contra os próprios fãs. E aí chega algo como Tim Haring que pode atrapalhar, talvez, essa mudança de vista. Mas eu concordo, a gente tem que encher o saco das pessoas e falar, não, isso que significa, eu vou puxar um dicionário de fandom aqui e eu vou te explicar. Mas, tipo assim, que tem um certo aspecto também de, tipo, que é essa negociação de outra divisão do espaço, que é o espaço, tipo assim, subcultura versus, né, tipo, mainstream. Cara, se a gente quer ser, tipo, quer ter qualquer ambição de subcultura, chega de ficar, tipo, ai, a gente quer tanto ser compreendido. Foda-se, sabe? Isso vai pro YouTube, né? Daí eu tô falando, foda-se, galera. Não, mas é meio isso, assim, nos odeiam, xinga de pro shipper, xinga, sabe? Tipo, é mais uma questão de as pessoas voltarem a daí se preservar, tipo, preservar sua identidade, né? De, tipo, criar fake, criar username nada a ver com a vida, sabe? Não botar sua cara em lugar nenhum. E é loucura. Eu acho que isso mantém muito mais a integridade do espaço da subcultura do que, tipo assim, essa coisa de não, mas nós queremos ser aceitos, mas a gente também quer manter, mas a gente... E que daí vira uma coisa estranha, assim, de o que se quer, afinal, sabe? Eu acho que é muito mais retornar aquela prática de, tipo assim, fãs anônimos que querem, que fazem loucura e mantêm a sua... que mantém a coisa transgressora da sua atividade. Porque, querendo ou não, toda vez que a gente fala de RPF, a gente fica tipo, mas existe RPF ético? Não existe. E, sinceramente, foda-se. Sabe? Foda-se. Se a resposta não for foda-se, daí para de escrever, eu acho. Tipo, e de ler. Eu acho que ou tu compra 100% compromisso com aquela coisa que é antiética, que é problemática, etc. Ou não dá pra espaço da galera do Dead Dove também, que usa esses... Porque toda vez que a gente faz oficina da fanfic, gente, todo semestre a gente faz oficina da fanfic. E as pessoas sempre chegam pra gente e perguntam, tá, mas até onde eu posso escrever? Tipo, o que eu posso escrever? E eu sempre falo pra eles, não tem censura, você pode escrever o que você quiser. Como a gente está vinculado a uma faculdade, a gente normalmente pede para você tentar não romantizar demais algo contra os direitos humanos. Mas isso é o máximo que a gente fala só porque a gente está vinculado a uma faculdade. Tirando isso, mas eu quero escrever sobre estupro. Você pode escrever sobre estupro. Eu quero escrever RPF. Teve uma menina, essa oficina que perguntou para mim no privado, não quis nem falar no grupo.
posso escrever RPF pra oficina? Pode. A gente tenta trazer muito essa visão pro núcleo de, tipo assim, a ideia da fanfic é que não importa se você considera ético ou não. O que importa é você ter a liberdade de poder escrever o que você quiser. E foi por isso que teve plataformas que foram censuradas, que foram privatizadas, que o fandom fugiu e achou outro lugar pra ficar. Isso chegou a acontecer com o Tumblr também, que tentaram censurar as tags do Tumblr e a galera não ficou feliz, né? Então, assim, eu acho muito, muito interessante que a gente caia nesse debate, porque se você vai falar de RPF, por que não falar dessas coisas também, como o Dead Dove, por exemplo, que tem muita gente que tem grandes problemas éticos com o Dead Dove. Essa questão da moralidade, do que se está, tipo, fazendo ou não fazendo, me pega muito, porque, assim, eu tô num fandom que isso é meio que levado ao máximo, que é, tipo, Entrevista com o Vampiro. Porque chega gente, e também Succession, anos atrás, que tinha essa coisa de, tipo, quem que é a pessoa moral. Não, RPF, não. Não, mas é questão de fandom no geral, não necessariamente RPF, né? Mas espaços de fã, assim, dessa coisa de tentar, de trazer a coisa da ficção, julgar a ficção com os olhos da realidade, sabe? Que tipo, cara, os personagens são todas pessoas ruins, escolha o que a pessoa ruim que você vai apoiar e é isso aí, sabe? Não sei, é mais. Ai, não sei como articular isso, desculpa, gente. Mas. Não, é só meio que só aceita, só entende, assim, que isso aqui não é para ser uma coisa que. Oi. Não, pode terminar, que eu só quero complementar uma coisa que tu disse. Ah, tá. Que reflita, tipo, sei lá, a tua integridade, assim, como pessoa que tu vai ser, da forma como tu vai agir necessariamente no dia a dia, sabe? As coisas que te interessa explorar, sabe? Sim, e é muito aquela coisa do, tipo, a perda do papel da ficção como mediação, entendeu? Tipo, e que daí as pessoas vão notar que cada vez mais, tipo, as pessoas, os autores teóricos vão notar que cada vez mais isso tá, tipo, sumindo, assim, que as pessoas, que a função principal da ficção, que é realmente, tipo, mediar essas, entre o moral e o imoral, o que é um desejo particular versus um desejo do todo, todas essas posições de negociação que a ficção é o espaço especulativo para isso, né? Tipo, vai se perdendo, porque existe essa coisa imediata de, tipo assim, o que que isso diz sobre você? O que que é, sabe, tudo é tudo é pego extremamente para si, de novo, que é um sintoma de imediatez, né? Tipo, Total. Eu tava na Intercom esse final de semana e isso tem sido um debate na área de true crime, sabia? Porque true crime, pelo menos. True crime, eu não sei vocês, mas pra mim deu uma onda de true crime nos últimos anos. Tipo, ficou muito famoso, não sei se por causa da pandemia, alguma coisa assim. Mas eu tava vendo essa discussão na Intercom sobre true crime andar um pouco a linha entre ficção e realidade, e talvez de ficcionalizar a realidade e as pessoas talvez ficarem desensitivadas a, tipo, notícias e tal. Então, eu acho que é um debate extremamente relevante no momento, né? sim, eu concordo também. Só que daí, cara, eu confesso que pra tu ver, eu falando, reclamando reclamando do puritanismo alheio, mas eu acho que, como eu falei, assim, o negócio do RPF, tipo, essa relação de, tipo, cara, se tu não é de estabelecer teus próprios limites com as coisas, no sentido de negociação de sentido, sabe? De que eu acho que se RPF é antiético de uma forma que não
que não é, que tu não tanca, se for que tu não vai bancar aquilo, pare. E eu tenho essa relação com o true crime, assim, pra mim eu acho talvez uma das piores coisas que já inventaram na face da Terra. Olha que já inventaram muita coisa ruim na história da face da Terra. Então, tipo, eu sei que é meu, tipo, eu tenho total afastamento, assim, sabe? Mas, de novo, tenha toda essa... E daí aí que pega, de, tipo assim, quais partes do real que não são negociáveis, sabe? E daí, toda vez que a gente entra nessa coisa de que a realidade, ela é extremamente... Por exemplo, tá? Vamos pensar que a gente tá passando numa coisa de, tipo, pós-verdade, pós-modernismo, existe toda uma relação de que negociação de sentido, principalmente, tipo, relações hermenêuticas, bibibibobobó. Pra mim, o true crime me faz pensar que existem coisas... Ele me leva pro real coisificado, sabe? Porque pra mim existem coisas que não são... que meio que tiram total a possibilidade de negociação de sentido, entendeu? E daí isso seria, assim, tipo, cara, o sofrimento tão intenso de uma outra pessoa, sabe? Isso não... É uma coisa que me põe de volta nesse lugar de um real que existe de fato, sabe? Que ele não tá ali para ser... Não que isso tenha, assim... Não é especulatório. Exatamente, assim, numa teoria, por exemplo, o pós-humanismo, isso não tá tão em jogo, porque existem N coisas do afinamento da teoria da Barad, por exemplo, que permite, que não é exatamente, a questão não é exatamente negociação de sentido, entendeu? É outra questão, e daí até me leva pra isso, assim, mas uma coisa que a gente pensa de, tipo, RPF, que as pessoas, cara, uma comparação, tem a ver com true crime, talvez seja meio engatilhante se vocês... Eu sei que a gente tá quase acabando o tempo, mas é bem rapidinho, que é, tipo assim, as pessoas continuaram escrevendo fanfic de um jogador que foi acusado de estupro. E quando a autora que escreveu a autora? Não lembro. A Popova, Melanie Popova, escreveu um artigo falando isso, ela pegou posts das pessoas se explicando de por que elas continuaram a escrever. E uma das pessoas teve a cara de pau de dizer que ela estava alterando a realidade. Mas, assim, que ela estava negociando uma realidade patriarcal através da reescrita dele como personagem. E as pessoas que leram isso ficaram assim, o homem é um estuprador? Oi? O que tu tá negociando? O que tu acha que tu vai transformar aqui nessa merda, entendeu? Tipo, teve a vítima, teve tudo, e criou uma situação de causa, assim, mas que existia essa ideia de que existia um certo nível de negociação que seria possível ali, sabe? E eu acho que é a mesma coisa que True Crime me pega um pouco, que daí me leva para esse lugar de resistência, sabe? Com essa ideia da transgressão, da subversão, que existem coisas que não são necessariamente subvertíveis. Eu sabe? gatilhei a Júlia com true crime, quem diria? Não, que eu acho que... E a galera escuta pra dormir, gente. Laura, pode falar. Só pra mencionar, a gente realmente tá acabando, até porque tá ficando tarde, eu vou deixar a Laura falar, e aí a Júlia vai poder dar, tipo, considerações finais, e aí a gente vai precisar acabar, tá, gente? Porque vai bater 9h30 já. Ixi, se alguém quiser falar, então, não tem problema não. Vai, tu, Laura. Então tá bom. Júlia, eu tava pensando enquanto estava falando meu áudio tá chegando certinho? Tá? Então tá, beleza. Enquanto estava falando sobre o pessoal... eu ainda vou tentar desenvolver, então você me ajuda, por favor. Mas o pessoal... As pessoas que estarem com essa impressão de poder alcançar algo de material e de estável eu vou chamar de ídolo, né? Dessa outra pessoa, né? Na minha mente, eu imagino você literalmente abrir o corpo da pessoa e encontrar uma essência ali dentro que você pode alcançar, enfim. E aí eu pensando nisso e pensando, eu não sei se isso é de agora, né? Porque eu não tenho leitura de fato sobre esse fenômeno, né? Mas pensando no agora, eu tenho a leitura, para mim, de que a gente habitando o espaço de redes sociais, habitando os espaços digitais, a gente não tem que lidar mais tanto com a efemeridade da gente mesmo, da nossa narrativa, porque a gente existe e permanece e é material em termos de rede social. Então, se você abre o meu Instagram especificamente não, mas se abre o Instagram das pessoas no geral, tem fotos, tem inscritos, tem ela ali no que ela se constrói narrativamente, né? Então você abre aquele espaço, ela está ali. E quando você vê o seu ídolo, que efetivamente habita esse mesmo espaço, né? Eu abro o Instagram, eu acho o meu ídolo ali, um exemplo, né?
nem todos, mas enfim, ele efetivamente está ali, ele existe no mesmo espaço, no mesmo espaço social, no mesmo espaço digital e no mesmo espaço de construção de narrativa que eu. Então, o eu que existe mais ou menos sólido na rede social é o meu ídolo também, que existe mais ou menos sólido na rede social. Então, eu tenho a impressão de que esse borrão vai acontecendo porque a gente perde a noção de que a gente é efêmero. Porque a gente existe material na rede social ou em qualquer espaço digital, né? As fotos estão ali, os escritos estão ali. Então, à medida que você foi falando, eu fui tendo essa impressão de que o alcançável parece agora alcançável, o que não é alcançável, na verdade, né? Parece alcançável, porque a ponte que liga esses dois materiais, ela tá mais curta, ela tá entre dois perfis, sabe? O meu ídolo me seguir é o ele verdadeiro estabelecer contato comigo também, né? Estabelecer o contato com o eu verdadeiro que eu construí, que é a construção, né? Assim, pelo menos para mim é absolutamente da construção. Eu sou narrado, meu ídolo também é narrado. Então, a minha questão é, o espaço digital, você sente que cria essa ideia, ou pior, essa ideia, talvez, de efetivamente poder abrir o meu ídolo e tocar ele lá dentro? Eu acho que sim, porque me remete àquela coisa da Butler, de que, tipo assim, é a reiteração que cria uma aparência substantiva, né? E daí, se a gente pensa toda vez, por exemplo, toda vez que eu posto uma foto, é um ato enunciativo que performativamente me constitui como sujeito. Não sei se tô falando muito jargão, mas, tipo, sabe, que tem essa ideia de que, tipo assim, eu não... Tipo, Júlia, eu vou me fazendo existir através da, assim, reiteração de enunciados, né, da enunciação. Que daí seria a teoria da performatividade de Butler e tal. E isso cria a aparência de que tem algo substantivo, porque é uma reiteração constante, que daí vai parecer, sabe quando tu tá, tipo, costurando, e daí cada vez vai ficando mais juntinho os pontos, e daí parece que aquela coisa não tem mais buraco, que é um contínuo? Então, sim, totalmente, porque tu vê todas essas instâncias performativas e tu cria na tua cabeça, tu coisifica essas coisas descontínuas num todo, entendeu? Só que e a gente faz isso com todo mundo, com nós mesmos, com eles e tal. E é exatamente isso, porque agora tem essa proximidade das performatividades de uma forma que talvez antes tivesse distância, entendeu? Então, eu acho que totalmente, tem muito a ver, assim. A questão é que ainda tem essa ideia de que nem tu falou, se a gente olhar tudo, uma hora a gente vai chegar na coisa, porque a gente está juntando tão fervorosamente, tipo, um quebra-cabeça, que uma hora a gente vai chegar na última peça e, puf, chegamos na pessoa. Só que a questão é que isso também, que não falou, tipo, constantemente, a gente nunca vai chegar na última peça. E daí parte do comportamento de Tim Herring seria essa ideia de que existe uma última peça para chegar e a gente já vai chegar. Acho que quase lá, sabe? Porque a gente agora vê tantas peças que, pô, só falta uma. Enquanto antes já não tinha essa relação, porque de fato a gente não tinha tantos acessos às diferentes peças das pessoas, né? O outro era muito mais desconhecido. Mas ainda assim existia essa presunção de que mesmo desconhecido, ele era substantivo e estava lá. Então é tudo uma questão de como a gente posiciona essa ficção da substantividade do outro, né? Só que agora a gente tem cada vez mais as coisinhas, né? Quem nunca viu o vídeo de 2 horas de análise de relacionamento de dois atores, né? Acho que desde a era do YouTube a gente vê esse tipo de vídeo. Bem, galera, Larry Proof. Que época. A gente vai finalizar aqui. Eu amei, eu tava muito animada pra esse tema e a visão da Júlia de RPF é super interessante. Eu acho que vai ser uma pesquisa muito legal. E quando você terminar, a gente vai publicar no NEPF e falar, gente, vai ler, porque é um tópico muito interessante. Um self-plug, que a parte da tripartição e da reconfiguração da subjetividade performativa do RPF, da pessoa real do RPF, já está no capítulo da minha dissertação, mas eu estou tentando publicá-la como artigo agora, então mais palhinhas já estão disponíveis na dissertação. Avisa
é só mandar pra gente no privado que a gente publica também no Instagram, dá uma coisada, a gente coloca na biblioteca do núcleo, porque a gente quer propagar o máximo possível o nosso campo de estudo, né, gente? Então é isso. Galera do NEPF, vou relembrar que a próxima reunião vai ser presencial e vai ser aniversário do NEPF, então a gente vai levar um bolinho e tal, então a galera do Rio que puder ir, apareçam, e depois disso a gente tem de novo. Quem não colocou ainda um tema, talvez, de debate, ainda tem alguns dias de algumas reuniões desse ano que estão livres. Vocês não precisam trazer uma apresentação assim, que nem a da Júlia, se vocês não quiserem. Vocês podem, talvez, só trazer uma lista de tópicos de um tema que vocês gostam e a gente pode debater, tá? Nem todo mundo é Júlia Dariva, não é mesmo? E tirando isso, uma boa noite para todo mundo. Eu vou fazer meu melhor para publicar isso amanhã, se o meu computador não explodir. E boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada, Júlia, pela apresentação. Beijinho.